Domingo 40. 44. Dia do Senhor 44. Nós estamos seguindo uma exposição conforme o Catecismo dos 10 Mandamentos e nós chegamos ao último mandamento, ao 10º mandamento. E assim, conforme nós confessamos no dia do Senhor 44, começando pela pergunta e resposta 113, o que exige de nós o 10º mandamento? Que nenhum mais leve pensamento ou desejo contrário a quaisquer mandamentos de Deus jamais deveria surgir em nosso coração. Antes de todo o coração, devemos sempre odiar todo o pecado e nos deleitar em toda a justiça. Mas os que se converteram a Deus são capazes de guardar esses mandamentos perfeitamente? Não. Nesta vida, até mesmo os mais santos têm apenas um leve começo dessa obediência. Mesmo assim, com sincero fervor e propósito, eles começam a viver não apenas segundo alguns mandamentos de Deus, mas conforme todos eles. Se nesta vida ninguém consegue obedecer perfeitamente os 10 mandamentos, por que Deus manda que sejam pregados com tanto rigor? Primeiro, para que ao longo da nossa vida possamos cada vez mais estar conscientes da nossa natureza pecaminosa e assim buscarmos com mais fervor o perdão dos pecados e a justiça de Cristo. Segundo, para que ao orarmos a Deus pela graça do Espírito Santo, jamais deixemos de batalhar para sermos cada vez mais renovados à imagem de Deus, até que após esta vida alcancemos o alvo da perfeição. Como ouvimos, nós vamos ouvir a pregação no 10º mandamento, que fala: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nós vamos abrir agora o texto da pregação, no qual nós iremos nos concentrar, falando a respeito do 10º mandamento, 1 Timóteo capítulo 6. Nós iremos ler do verso 6 ao verso 19, de 1 Timóteo capítulo 6. Ouçamos a leitura da palavra. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja honra e poder e sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos,
nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre a pregação nesta manhã. Ó querido Deus, Pai amado, nós acabamos de ler a Tua palavra. Como ela é poderosa, como ela é sábia, como ela é rica. Nós simplesmente nos contentaríamos em somente lê-la e sairíamos daqui preenchidos em nosso coração das maravilhas do Evangelho, que nos confronta, nos mostra o nosso pecado, nossos desejos maus, que mostra como nós, mesmo sendo servos do Senhor, mesmo fazendo parte da Tua igreja, estando em aliança contigo, nós somos tão tentados a vivermos conforme este mundo, a vivermos como o mundo dita as regras, a filosofia, os pensamentos, as ideias, todas elas longe da Tua palavra. Ideias e filosofias e pensamentos e religião que o mundo tem criado e que nós somos tentados por elas, somos tentados a sempre estarmos namorando e paquerando essas ideias e esses pensamentos, e essa fé que o mundo tem, que é abominável diante do Senhor, que é nociva, nefasta e que nos afasta de Ti, nos coloca longe do Teu Evangelho. Pai querido, que nessa manhã nós possamos ser lembrados mais uma vez que nós pertencemos à Tua igreja e que nós temos uma fé que é infinitamente superior, que temos uma doutrina, temos um corpo de pensamento que vem do Senhor, que vem de Ti, o que é eterno. E que nós possamos, Senhor, cada vez mais sermos confrontados com este Evangelho, com esta verdade da Tua palavra, para não vivermos conforme este mundo. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos com a pregação da Tua palavra, fortalece-nos, guia-nos na Tua verdade. Em nome do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, na matemática comum deste mundo, e pensando agora na matemática espiritual desse mundo, quanto mais você tem, melhor será. É isso que a publicidade em geral tem nos feito pensar. Quanto mais você tiver, quanto mais você possuir, quanto mais você buscar as coisas para construir algo e ter algo, mais você terá, mais será melhor para você. Quanto mais você receber, mais você irá ter também. Essa é a matemática que, em geral, o mundo tem construído na mente das pessoas. A soma, é você somar, e isso é o sinônimo de você ter mais, de você construir mais, e de você ter uma vida melhor, você ter uma vida feliz. Há uma outra questão também envolvendo isso, é que essa matemática espiritual do mundo, que a publicidade toma conta muitas vezes de que você deve ter, que você deve ter mais, e que você precisa ter mais, isso está atrelado a um outro tipo de pensamento. Na verdade, está implícito, embutido nisso, que é o pensamento de que você deve ter mais, você deve buscar mais, e você deve acumular mais, porque você merece ter mais. Você precisa e você merece. No final das contas, você merece ter mais. Eu me lembro de quando eu era pequeno, havia um comercial tão simples, singelo e tão fofinho. Compre batom, né? Seu filho merece batom. E num simples comercial como esse, em que as crianças e os pais estavam tão envolvidos na fofura de um comercial como esse, na verdade, esse comercial ele reflete esse pensamento. Ele reflete de que você precisa ter mais, você precisa comprar mais, você precisa acumular mais. E o pensamento que está por trás disso, de que você precisa, você deve ter, você tem que acumular mais, é que você merece isso. Por trás de toda essa publicidade que está enchendo a mente das pessoas de que elas precisam mais
e que elas devem ter mais, não é outra coisa a não ser a cobiça. Não é outra coisa a não ser o pensamento de que nós, como seres humanos, nós estamos num pedestal, numa situação de que nós não podemos nos contentar com ter menos. Nós não podemos nos contentar em não ter. Nós temos de ter. Nós temos de ter os melhores celulares, nós temos de ter os melhores carros, nós temos de ter as melhores casas, nós temos de ter as melhores roupas. Essa é a matemática espiritual que o mundo tem cada vez mais adestrado com ela as pessoas. Mas quando nós lemos o 10º mandamento, nós devemos pensar se essa realmente é a matemática divina. De que quando você tem mais, quando você recebe mais, você de fato tem mais. E que isso é melhor para você. Quando nós olhamos para o 10º mandamento, ele na verdade ele coloca um freio. E a matemática parece até de subtração. De que enquanto o seu coração ele está querendo somar mais, você está querendo ter mais, a matemática do 10º mandamento é de que você deve procurar ter menos. Você deve frear o seu coração. Você deve dizer ao seu coração, não é ter mais. Isso significar que eu terei uma vida melhor e que eu serei feliz. O 10º mandamento nos coloca no caminho e no curso contrário da cobiça. O que ele fala, o 10º mandamento, é de que nem sempre ter mais é o melhor para nós. Porque o que o 10º mandamento nos ensina é sobre contentamento. E o contentamento vai num caminho contrário ao você acumular, ao você buscar ter mais. O contentamento coloca você exatamente no seu lugar. De que nós não estamos num pedestal, nós não estamos numa circunstância em que nós merecemos ter mais. Mas nós estamos numa circunstância em que nós devemos nos contentar com aquilo que temos. Isso é suficiente para nós. Isso deve ser suficiente para nós. E com base nisso eu quero pregar a palavra do Senhor, dando 3 razões do porquê nós devemos estar contentes e satisfeitos nessa vida. A primeira delas, nós devemos viver contentes e satisfeitos, conforme o ensino do 10º mandamento, porque haverá um fim para todas as coisas dessa vida. Haverá um fim. As coisas desse mundo, as coisas que estão nessa vida, elas terão um fim. O apóstolo Paulo ele está lidando em 1 Timóteo, capítulo 6, ele está lidando com a influência dos falsos mestres. Havia falsos mestres na igreja. E não é de hoje que nós temos falsos mestres que estão na igreja. E exatamente fazendo a mesma coisa que estavam fazendo os falsos mestres na igreja, quando em Éfeso, que é a igreja que o apóstolo Paulo está escrevendo onde Timóteo estava. Esses falsos mestres eles estavam ensinando uma falsa doutrina, e o propósito deles, com essa falsa doutrina e o falso ensino, não era outro a não ser ter lucro. Esse era o propósito deles. Eles não estavam ensinando uma falsa doutrina, nem porque eles acreditavam de fato que era aquela doutrina. Mas o objetivo final, o fim dessa falsa doutrina, era que eles queriam obter lucro. O apóstolo Paulo ele nos diz, no verso 5, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Ou seja, o ensino de piedade que eles estavam trazendo para a igreja, o propósito desse ensino era de ter lucro. Eles queriam tirar algum proveito, eles queriam ter mais. Eles queriam ter mais. E o que eles estavam usando para ter mais riqueza, ter mais dinheiro. Vamos ver que é isso que é o propósito deles aqui. A riqueza, o dinheiro. E eles estavam usando a piedade. Só que quando o apóstolo Paulo ele fala sobre homens que estão querendo ter mais, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganham seja piedade, e até a versão corrigida, atualizada, diz por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro.
O que o apóstolo Paulo está lhe dando em respeito a esses homens que estavam usando da piedade para ter mais, é exatamente o que o 10º mandamento fala sobre o que nós buscamos ter as coisas, buscamos nas coisas em ter mais, porque o nosso coração está cheio de cobiça. A fonte do ter mais, a fonte do querer mais, seja riqueza ou qualquer outra coisa, nada mais, nada menos do que a cobiça. É por isso que o mandamento, o 10º mandamento, em geral, ele está falando de que o nosso coração, aquilo que permeia o nosso coração, é ter mais, é buscar mais. E aí começa dizendo, não cobiçarás, não desejarás. Essa não é a fonte, a boa fonte da vida. E isso não é a fraqueza apenas dos falsos mestres. O 10º mandamento está deixando bem claro que essa não é uma fraqueza de um grupo particular de pessoas. O querer mais, o ter mais, não é a fraqueza dos ricos apenas. Não é a fraqueza daqueles que têm mais posses, ou aqueles que estão vivendo nesse mundo, trabalhando e querendo ter mais. Essa não é a fraqueza apenas deles. É possível que a fraqueza do querer ter mais seja mais vista e visível neles. Mas não é a fraqueza apenas deles. O pecado da cobiça é tão comum quanto nós imaginamos. Não é à toa que ele é o último mandamento. Se você observar a escala dos mandamentos e como os mandamentos eles estão ordenados, o primeiro mandamento começa falando sobre nós não adorarmos outros deuses. Ou seja, o princípio de todo o pecado e que vai contra a todos os outros mandamentos é que no final das contas, quando nós estamos partindo para quebrar qualquer que seja a lei de Deus, é porque nós já estamos quebrando o primeiro mandamento. É o princípio de tudo. Nós estamos querendo ou nos fazer Deus ou querendo fazer outras pessoas ou coisas deuses. Por isso, é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Mas quando nós voltamos para o último mandamento, o 10º mandamento, esse 10º mandamento ele resume a fonte de todo o pecado. Ele nos mostra onde está e onde é a fonte de todo o pecado. E a explicação que o catecismo nos dá com respeito ao 10º mandamento, porque diz assim na pergunta e resposta 113, o que exige de nós o 10º mandamento? Que nem o mais leve pensamento ou desejo contrário a quaisquer mandamentos de Deus jamais deveria surgir em nosso coração. O que o 10º mandamento exige de você? Que nenhum desejo contra quaisquer mandamentos de Deus deveria estar onde? No seu coração. Ele é a fonte de todo desejo mau. Ele é a fonte de todo desejo contra. Aí diz, contra a lei de Deus. Antes de todo o coração devemos sempre odiar todo pecado e nos deleitar em toda injustiça. Isso é para dizer que nós estamos sujeitos à cobiça e estamos sujeitos a quebrar os mandamentos de Deus por causa dela. Ela resume bem quem é você por dentro. Se você talvez esteja pensando que você não é alguém que tem cobiça, o 10º mandamento está dizendo a você, você é assim. A cobiça está no seu coração. Ela não é só um mandamento, o último mandamento, mas ela é a fonte da quebra de todos os outros mandamentos. É o querer, é o ter mais, é o querer ter mais. Infelizmente, os valores de muitos cristãos, eu estou falando de cristãos que estão na igreja, eles são valores terrenos. Muitos cristãos, eles têm caído nas armadilhas do valor excessivo às coisas materiais. E se não fosse essa a verdade, Paulo não estaria escrevendo isso para a igreja. Se não fosse essa a verdade, isso não estaria aqui, para que vocês hoje pudessem ouvir, não cobiçarás. Se vocês de fato não pecassem contra esse mandamento, e que esse mandamento não levasse você às mentiras e os enganos que o mundo
tem colocado no coração e na mente das pessoas, nós não estaríamos aqui para ouvir aqui que a fonte de todo pecado está na cobiça do nosso coração. De um simples comercial de chocolate convidando os nossos filhos a ter o prazer por merecimento. É o prazer por merecimento, você merece. Um simples convite de uma propaganda de um chocolate para o convite a ter o prazer na bebida, na comida, nas festas. Tudo isso, de uma simples coisa, é para nos levar a uma armadilha, para termos prazer e contentamento nas coisas deste mundo. Em si, as coisas desse mundo, como a maneira como Paulo está falando aqui, não são erradas. A bebida, a comida, as festas, ou um batom, um garoto, ou um chocolate, em si não é errado. Esse não é o problema. O problema é que o modo como essas coisas nos são apresentadas é que elas se fazem um fim em si mesmo. É isso que a cobiça faz. Por que a cobiça é pecado? Porque ela toma as coisas que têm fim e faz dela coisas que não têm fim. A cobiça faz dessas coisas Deus. Ela faz você preencher o seu coração, o seu desejo, e você está satisfeito neste mundo por causa delas. Às vezes ouvimos pessoas dizendo, com respeito às coisas dessa vida, não tem nenhum problema em nós bebermos, não tem nenhum problema em nós irmos a festas. Tudo isso faz parte da nossa liberdade cristã, nós usarmos as coisas dessa vida. Isso em si não está errado. Isso está correto. A Bíblia fala sobre as coisas dessa vida, como nós vivemos nesse mundo, e nós usamos delas. O apóstolo Paulo, nesse contexto, ele fala, todas as coisas me são lícitas. Mas ele também diz, nem todas me convêm. Por que todas as coisas não me convêm? Porque essas coisas que me são lícitas, elas podem ser coisas que não me convêm. Porque elas fazem você pensar que elas são um fim em si mesmo. Elas podem levar você a viver a vida confiando nelas, como se elas fossem aquilo que podem satisfazer o seu coração. Elas podem fazer você entender que você não precisa mais carregar uma cruz. Você tem porque você merece. Isso leva as pessoas, pode levar as pessoas a pensar, o pensamento de que você tem porque você merece, e você deve ter porque você merece, é porque você não precisa mais carregar a fé, a cruz que a fé tem e que ela dá a você. Você não precisa mais sofrer. Por que você está sofrendo? Você não precisa disso. É só você ter, é só você buscar. Você merece isso. Mas o apóstolo Paulo diz, quando ele fala no verso 10, nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Compre, tenha, você merece. O resultado disso é, você irá sofrer, você irá traspassar a si mesmo, é passar por cima de você mesmo, pisar em você. Você não estará satisfazendo aquilo que deveria. E você se desviará da fé. Quantas pessoas não estão comprando coisas simplesmente porque querem comprar sem qualquer necessidade? Nós devemos nos perguntar, será que é isso que como cristão eu devo fazer? Em comprar algo simplesmente por comprar? Quantas pessoas não estão... uma vez eu estava visitando uma família, era uma visita pastoral, e um filho mais velho chegou na visita pastoral, sentou-se à mesa, e ele trouxe um computador, que ele iria usar o computador depois da visita. O computador era o mais caro que poderia ter. Eu acho que nem no Brasil existia, era uma coisa extraordinária, demais. Era um jovem que estava no ensino médio, um jovem que ia mal na escola, um jovem que não obedecia a seus pais, um jovem que não queria saber da igreja, estava sempre arrumando desculpas para não ir para a igreja com os pais.
Mas ele colocou sobre a mesa um computador que era mais caro, eu acho que se brincar, do que o que muitas pessoas têm. Mais caro do que um carro. O que é isso? O que é que os pais estão ensinando aos seus filhos? Que eles precisam ter. O que muitos pais têm dado aos seus filhos, os celulares mais caros e mais sofisticados para jogar. É isso que muitos pais têm feito com os seus filhos. Aquilo que é melhor, aquilo que é mais caro. Pessoas que compram um celular que custam o valor do seu salário. O que é que essas pessoas estão dizendo? Que elas precisam ter, elas devem ter, elas merecem ter. Mas o apóstolo Paulo diz, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O apóstolo Paulo diz isso. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É isso que nós devemos entender. Quando nós falamos sobre o ter, o precisar ter. Você não precisa ter. Eu me lembro conversando com um senhor, um presbítero de uma igreja. Ele, na sua cultura, ele morava nos Estados Unidos. E ele falando sobre por que ele deixou de fumar cachimbo. E prontamente eu perguntei a ele, por que você deixou de fumar cachimbo? E eu queria ouvir algo do tipo, faz mal à saúde, eu não quero mais fumar porque faz mal à saúde, eu não quero mais fumar porque alguém é alérgico na minha casa e não dá para fumar, cachimbo e tudo mais. Mas ele não me disse isso. Ele disse, eu deixei de fumar cachimbo porque eu gostava demais. Eu gostava demais. Isso atraía tanto os meus desejos, me dava tanta satisfação, tanto bem-estar, que era algo que estava me controlando. Era algo que estava dizendo para mim, você precisa disso. Você deve ter isso. Isso deve fazer parte da sua vida. E ele disse, quando eu comecei a ouvir, quando eu senti isso no meu coração, ouvir essa voz, que eu gostava tanto disso, foi o momento em que eu decidi, eu gosto tanto disso que eu preciso parar. E ele parou. Ele decidiu parar. Porque a cobiça estava fazendo ele pensar que essas coisas, como fumar cachimbo, estava fazendo ele pensar que ele necessitava e precisava disso para ter satisfação na vida. Mas nós devemos nos lembrar do que o apóstolo Paulo fala aqui. O apóstolo Paulo ele está usando o exemplo dos ricos. Os ricos querem dinheiro. E por que os ricos querem dinheiro? Os ricos querem dinheiro porque o dinheiro é aquilo que vai dar as coisas que eles acham que precisam. Não é o dinheiro em si. É porque o dinheiro vai ser o canal, vai ser um meio para eles terem mais. Seja ter mais carro, ter mais celular, ter mais computador, seja ter o que eles quiserem. É o dinheiro. Aí o apóstolo Paulo ele diz aqui, a partir no verso 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Nós podemos citar exemplos de pessoas que nós conhecemos que desviaram-se da fé por causa do dinheiro. Mas esses exemplos estão mais distantes de nós. Os exemplos de pessoas que estão fazendo das coisas dessa vida como se fosse um fim em si mesmo e que não estão ouvindo as palavras do apóstolo Paulo de que nada nós trouxemos para este mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Os exemplos mais claros que nós podemos ter no nosso meio, na nossa vida, são pessoas que estão vivendo a vida. Por exemplo, vivendo a vida como se a vida fosse uma vida de artista, em que você ter as coisas que os artistas têm. Você ter o cabelo que os jogadores de futebol têm. Você ter os trejeitos que os jogadores de futebol têm. Você ter aquilo, frequentar os lugares que as pessoas mais famosas frequentam. Isso tem sido a cobiça de muitas pessoas. E isso tem entrado na igreja. Isso tem entrado na igreja na maneira como nós nos vestimos. Isso tem entrado na igreja na maneira pelo que nós buscamos.
nós temos sido tentados a levar uma vida como se as coisas desse mundo fossem um fim em si mesmo. Mas deve estar bem claro que esses que comem e bebem e satisfazem a sua alma, eles fazem isso para o dia da sua morte. O apóstolo Paulo nos adverte de que eles fazem isso para o dia em que eles serão traspassados por eles mesmos, para o dia da sua morte. Para o dia em que a morte, que marcará o fim do prazer, porque é isso que a morte vai fazer na vida das pessoas que estão vivendo segundo a cobiça. Ela vai marcar o fim da vida de prazer. Se a vida da pessoa foi buscar nas coisas desse mundo o prazer e a satisfação do seu coração, a morte vai terminar isso. E aí ela vai começar uma nova vida. Mas ela vai começar uma nova vida de tormento eterno. De sofrimento eterno. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Quando nós cobiçamos e fazemos das coisas desse mundo como um fim em si mesmo, nós não estamos atentando, porque essas coisas um dia terão um fim. Segunda coisa, é que nós fomos chamados. O apóstolo Paulo, ele nos fala, com as palavras do verso 11, nos diz sobre uma batalha. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. E diz, milita a boa milícia da fé. Combate o bom combate da fé. Essas palavras, elas são urgentes. Às vezes nós não entendemos quão urgentes são as palavras da Escritura. Mas o apóstolo Paulo, ele coloca as palavras aqui, e se nós pudéssemos traduzir de fato o que ele está fazendo, seria como que você gritar mesmo. A urgência das palavras aqui é como você vê alguém que está cego, está caminhando para um buraco, e você olhando de longe, você grita. Você não se contém, você precisa gritar. Porque se você não gritar, se você simplesmente chamar a pessoa e disser, talvez não haverá tempo para aquela pessoa ser salva de cair naquele buraco. Então o apóstolo Paulo, ele grita com as palavras dizendo, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Foge disso. Há um outro caminho que você precisa seguir. Há uma outra forma de vida. Você precisa seguir o caminho contrário. Não é o caminho do lucro, não é o caminho dos prazeres e da satisfação pessoal. Porque esse caminho, ele vai ter um rumo. E o final desse caminho será perdição. Nós precisamos, essas são as palavras do apóstolo Paulo, nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos tomar posse da vida eterna, para a qual também nós fomos chamados. É assim como o cristão deve pensar sobre a sua vida nesse mundo. Ele deve pensar que ele foi chamado, em primeiro lugar que ele foi chamado. Ele não foi colocado nesse mundo para viver a vida como ele imagina que ele deve viver. Ele deve ter bem claro na sua mente que ele tem um chamado. E o chamado que ele tem neste mundo não é o chamado para viver uma vida de satisfação pessoal. O chamado que ele tem nesse mundo é para combater o combate da fé. Militar. Aqui o apóstolo Paulo, ele tem em mente alguém que está numa guerra. E que quando nós falamos às pessoas que nós cremos no Evangelho, que nós dizemos a elas, que nós confessamos isso, que o Evangelho é a nossa vida, que nós cremos no Filho de Deus, que Ele é a satisfação do nosso coração. Quando nós dizemos isso para as pessoas, você acaba de entrar num exército de soldados que militam e combatem o combate da fé. É tomar posse da vida eterna. Essa foi a confissão perante muitas pessoas que você fez. A confissão da fé. A salvação que está indo para conquistar algo. E aqui você não deve confundir o apóstolo Paulo como se ele estivesse dizendo
que você conquista a sua salvação, que nas suas obras você vai conquistar a sua salvação. Não é isso que ele tem em mente. O que ele tem em mente é que você tem uma salvação que lhe é prometida no Evangelho e que essa salvação ela vai chegar em um certo momento. Ela não é completa, você não tem essa, você está nesse mundo vivendo hoje. Você até pode morrer nesse mundo. E o apóstolo Paulo ele está dizendo, tem algo que está no final. E aí você está numa guerra, você está lutando nessa guerra, e a batalha é a batalha da fé, ou seja, não é a batalha da realidade das coisas, mas é a batalha da promessa das coisas. E você está lutando para chegar até o final. E quando chegar até o final, você vai tomar posse disso. Você vai ter a realidade, você não vai ter mais as promessas. Você vai ter a realidade. É como um soldado que está numa guerra. E ele então luta e batalha. Ele sabe que no final vai ter alguma coisa. Ele precisa ter um objetivo. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está nos dando o real objetivo da nossa vida. Buscar a salvação final que nós teremos em Cristo. É a batalha da fé. Agora nós podemos imaginar. Imagine que um soldado que está dentro de uma guerra, essa é a sua realidade, é isso que Paulo está dizendo aqui, é a sua realidade. Você está dentro uma guerra. Então você na guerra, você está lutando contra os seus inimigos e você olha para o lado. E ao lado você vê um tipo de oásis. Você vê água fresca. Você vê um lugar em que você poderia colocar uma rede e você descansar nela. E você poderia pegar até as frutas. Você poderia dormir um pouco. Você está muito cansado. Você precisa descansar. Você nem precisa se esforçar tanto. Afinal de contas, você está lutando por alguma coisa que você nem sabe realmente se vai ter. Mas imagine tal soldado fazendo isso numa guerra. Qual seria o destino dele? Esse soldado ele não está numa guerra. Um soldado ele não para na guerra. Um soldado ele não olha para o lado para buscar oásis na vida. Um soldado ele não fica buscando coisas que podem satisfazer os desejos do seu coração. Um soldado quando está numa guerra, ele tem a sua arma, ele está diante do seu inimigo e ele precisa chegar ao final. É somente isso que ele tem. Ele tem o suficiente para viver. Ele tem o suficiente para combater o bom combate. E o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre combater o bom combate, ele está nos dizendo que nós somos este soldado. Nós somos o soldado que está lutando. Nós dizemos e dissemos quando fizemos a profissão de fé, que diante de muitas testemunhas nós buscaremos no bom combate a vida eterna. O apóstolo Paulo diz, mando diante de Deus que todas as coisas vivifica. E de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. Será que a sua confissão é a confissão que aquele que diante de Pôncio Pilatos fez? Essa é a sua confissão? Porque o que ele está dizendo aqui, o que nós confessamos, é aquilo que Cristo confessou diante de Pôncio Pilatos. De que ele deve morrer. Ele deve ir. E que a autoridade que foi dada a Pôncio Pilatos foi dada para fazer isso. E que ele deve ir à cruz, carregar a sua cruz. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o final da guerra. É o fim. Nós não estamos ainda no final da guerra. Você ainda está combatendo o bom combate. Você ainda é um soldado. Você não tem ainda a possibilidade de pensar, de colocar a sua arma ao lado, de deixar de olhar os seus inimigos, de deixar de pensar de que você precisa chegar até o final. Você precisa tomar posse da nova terra, você precisa salvar as pessoas que você precisa salvar como um bom soldado. Você não pode deixar de pensar sobre isso. Até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual será, a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. É até lá.
Terceiro e último lugar, por que nós devemos viver uma vida de satisfação em Cristo e contentamento nele? É que a nossa esperança está em Deus. Nós devemos entender que há um fim nas coisas desse mundo. Nós devemos combater o combate da fé, lutar pela fé. Você é um soldado, mas você deve ter bem claro que a sua esperança está em Deus. Por que as pessoas realmente querem cobiçar as coisas? Por que elas querem ter? Porque há fraqueza na sua esperança. Se elas realmente tivessem a esperança voltada para aquele que é, o texto é claro aqui, aquele que é eterno, aquele que de fato possui a eternidade, que tem o poder de todas as coisas em suas mãos, que habita nos céus, a luz inacessível. Se as pessoas realmente tivessem esperança nele, elas não iriam buscar satisfação pessoal nas coisas desse mundo. Paulo diz, no verso 17, manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Por que é que o rico ele pode correr sérios perigos com a riqueza? Por que é que as pessoas que cobiçam coisas desse mundo, querem ter, a vida delas está no querer ter, para somar mais? Por que que as pessoas elas estão vivendo em perigo? O apóstolo Paulo nos diz, porque há incerteza nas riquezas, há incerteza nas coisas. Você quer ter uma vida feliz, uma vida de contentamento, uma vida em que você pode realmente desfrutar em meio à guerra de um oásis no seu coração? O apóstolo Paulo diz, saia da incerteza das riquezas desse mundo. Saia disso. Fuja disso. E busque em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. É interessante que no próximo versículo, o apóstolo Paulo nos fala sobre o que é isso. O que é nós buscarmos esperança em Deus e esperarmos que Deus nos dê tudo aquilo. Ele fala até de todas as coisas, mas nós sabemos que todas as coisas aqui é tudo aquilo que nós precisamos. O que significa isso? Como é que um cristão ele mostra na sua vida que ele realmente espera em Deus, que Deus irá lhe dar todas as coisas? Ele diz que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. É assim como o cristão vive em esperança em Deus. Dessa maneira. Ele sabe que Deus vai dar tudo o que ele precisa. Então ele não está correndo atrás da riqueza, ele não está correndo atrás das coisas desse mundo. Mas ele simplesmente, ele espera em Deus, que Deus lhe dê tudo o que ele precisa. Então ele divide aquilo que ele tem. Ele serve com aquilo que ele tem. Ele busca crescer em apoderar-se da vida eterna e não em crescer nas coisas desse mundo. É assim como ele faz. Há a história de um homem, Louis de Grès, eu não sei, provavelmente francês, um reformado da Bélgica. Ele, quando estava sofrendo perseguição no seu país, ele fugiu para a cidade de Amsterdã. Quando ele chegou na cidade de Amsterdã, ele chegou como um homem pobre, fugindo da perseguição. E ele fala, como na sua história, como ele cresceu como um banqueiro nesta cidade de Amsterdã. Ele ficou um homem muito famoso em sua época, um homem rico. Ele ficou famoso por ser um calvinista, que era muito rico, mas a sua fama maior não foi pela sua riqueza. A sua fama maior foi pelo testamento que ele deixou para os seus filhos. A história diz que no seu testamento ele deixou escrito para os seus filhos de que primeiro eles deveriam temer a Deus, de que essa era a primeira herança que ele iria deixar para os seus filhos, que eles primeiro deveriam temer a Deus. Depois eles deveriam ajudar os necessitados e oprimidos. E assim, só depois
desfrutar das bênçãos de Deus que Deus nos dá neste mundo. Temer a Deus, ajudar os necessitados e desfrutar das bênçãos de Deus nesse mundo. Nesse testamento ele lembrou seus filhos de que quando ele chegou naquela cidade, pobre, apertado, ele fez uma promessa de que a cada filho que ele tivesse, ele iria dar mais aos necessitados. A cada filho que ele colocasse nesse mundo, ele iria ajudar ainda mais aos necessitados. Ele iria buscar mais os necessitados naquela cidade. E ele não só fez isso nos tempos apertados, mas ele fez muito mais quando ele se tornou um homem rico. Ele disse aos seus filhos, mais uma vez, que o legado dele para eles era que eles deveriam temer a Deus, guardar os seus mandamentos do Senhor, ajudando os necessitados e desfrutar das bênçãos do Senhor. Quando nós olhamos para a vida deste homem, nós estamos vendo em tempo aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, no verso 18 e 19, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que não entesourem para si, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. E talvez você possa olhar para esse homem e dizer que exemplo maravilhoso. Eu nunca vi um testamento como esse. Talvez ninguém nunca ouviu falar sobre um testamento em que um homem deixou escrito de que a herança que ele tinha para os seus filhos era o temor a Deus, a ajuda aos necessitados e as bênçãos de Deus nesse mundo. Mas esse não é o maior testamento que nós temos, e nem o melhor que pode falar sobre o que Paulo diz aqui em 1 Timóteo capítulo 6. Porque o Filho de Deus ele foi muito mais rico, muito mais poderoso. Ele foi muito maior do que esse homem. Ele foi um homem, na verdade, que tinha toda a glória divina nele. Ele poderia fazer o que ele quisesse fazer. Mas ele se tornou pobre. Sendo rico, ele se tornou pobre. E ele se tornou pobre, um dos mais pobres desse mundo. Porque o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 8, 9, sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis ricos. Você só é rico nesse mundo, e só poderá ser realmente, se você realmente entender e crer e amar aquilo que o mais rico fez se tornando pobre. O Senhor Jesus Cristo. É o evangelho que é diferente do evangelho desse mundo, que é tenha mais, queira mais, acumule mais. Você precisa disso. Você precisa ter. O evangelho desse mundo, ele está cada vez mais colocando você numa aparência de riqueza, mas na verdade o fim será de pobreza. Pobreza eterna. Mas o evangelho do Filho de Deus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Ele coloca você dar pobreza para a riqueza, e a riqueza eterna. Esse é o evangelho de Deus, que diz, não cobiçarás, não desejarás. E por que você não deve fazer isso? Porque você tem algo muito maior do que essas coisas. Você tem algo muito melhor. Algo que realmente pode satisfazer os desejos do seu coração que está em Deus. De um coração que espera em Deus. Então busque a Deus. Não faça voto de pobreza. Você não precisa fazer isso. Porque alguém já fez isso. Cristo, ele fez isso. Ele se tornou pobre para nos dar, ser ricos. Nos fazer ricos. E esperarmos em Deus a vida eterna. Que você possa tomar posse dela. E assim ser rico em Deus. Amém. Nesse momento eu quero ler a forma da Santa Ceia.